Polícia Federal apura fraudes em contratos e desvio de verbas em Jequié. Justiça afasta prefeito. Comércio de Vitória da Conquista volta a funcionar em horário integral. Com alta nos alimentos e gasolina, a inflação de agosto é a maior dos últimos 4 anos. Taxa de suicídio no Brasil cresce 10,4%. E ainda, os últimos dias do inverno em Vitória da Conquista. Terça-feira, 15 de setembro, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação, formação e conhecimento. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação para combater crimes de fraude à licitação e a direitos trabalhistas, além de desvio de verbas públicas em Jequié. A Polícia Federal também cumpriu o mandado judicial que determinou o afastamento do prefeito Sérgio da Gameleira. O afastamento foi expedido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e vale por 60 dias. A operação aconteceu também em Feira de Santana. A operação foi denominada Guilda de Papel. Segundo a PF, a principal pessoa jurídica investigada se denomina como cooperativa, mas não se enquadra no conceito, sendo na verdade uma empresa intermediadora de mão de obra e uma cooperativa apenas no papel. Após análise pela Polícia Federal do contrato entre prefeitura e cooperativa, apurou-se que o município de Jequié tinha um contrato de 29 milhões de reais desde 2018 para o fornecimento de profissionais para todas as secretarias do município. Então foram reunidos documentos, requisitados vários documentos para a prefeitura, para a empresa, foram ouvidas testemunhas, foram feitos levantamentos no município de Jequié e em Feira de Santana. E ao final se verificou, efetivamente, um direcionamento da licitação aí, em benefício dessa pessoa jurídica, né? Essa pessoa jurídica se intitula uma cooperativa, mas na verdade foi verificado que se trata de uma pseudo-cooperativa, na verdade é uma cooperativa apenas no papel. Durante a investigação foram feitas análises pela Controladoria Geral da União, que constataram que determinadas verbas cobradas pela cooperativa junto ao município de Jequié eram ilegais. De acordo com a Polícia Federal, todos esses aspectos apontam a ocorrência de fraude à licitação, frustração a direitos trabalhistas, superfaturamento e desvio de verbas públicas e organização criminosa. Por exemplo, a reserva de desligamento de cooperado. A pessoa jurídica cobrava do município de Jequié por eventuais demissões, eventuais desligamentos aí de cooperados, e nenhuma empresa faz isso em contratos com o setor público. Não é lícito cobrar aí por eventuais demissões no custo da relação mantida aí com o ente público. Também era cobrada aí uma quantia de avanços sociais e que na realidade quando foram ouvidos esses supostos cooperados, eles nos afirmaram que não recebiam esses avanços sociais. Mas, para além disso, o valor que era cobrado do município de Jequié, vamos dizer, um valor X, menos da metade era repassado para o cooperado. Então, o município de Jequié arcava e arca com um custo alto, sem que esse custo seja repassado para os prestadores de serviço, né? Eram cobrados também duas modalidades de seguro, sendo que, segundo a legislação, só era possível cobrar uma modalidade de seguro. Foram cumpridos 10 mandados de busca e 6 medidas cautelares, inclusive o afastamento do prefeito de Jequié, Sérgio Gameleira, pelo prazo de 60 dias. De acordo com a PF, o prefeito poderia interferir nas investigações. O gestor da cidade de Jequié fica proibido de ter contato com outros investigados e impedido de ter acesso à prefeitura. Outros servidores públicos também foram afastados. O prefeito ele é o ordenador de despesas de um município. Então, a desembargadora, ao apreciar o conjunto de provas produzidas, ela entendeu que o gestor estava fazendo pagamentos aí de maneira indevida, de maneira irregular, e fundamentou aí a sua decisão no pagamento de uma pessoa jurídica com essas características que eu acabei de descrever. Em nota à nossa redação, a Prefeitura de Jequié afirma que está contribuindo de maneira serena e transparente para que todas as informações solicitadas no período das investigações sejam fornecidas sem nenhuma dificuldade.
Após reunião entre Prefeitura e CDL, o Executivo Municipal decidiu que o comércio de Vitória da Conquista vai voltar a funcionar em horário integral. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada considerando que o histórico semanal da taxa de crescimento de novos casos vem apresentando um declive, chegando ao índice de 1,2 na semana epidemiológica de 6 a 12 de setembro. Confira como fica o funcionamento. Pelo decreto publicado pela Prefeitura de Vitória da Conquista, a partir desta terça-feira, atividades comerciais do Grupo 2 passam a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Comércios de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, móveis, artigos para escritório, estúdios de revelação e impressão fotográfica, gráficas, papelarias e livrarias, lojas de colchões e artigos para festas, chocolates e bombonieres e agências de viagens. Também de segunda a sexta, mais de 9 às 19 horas, passam a funcionar as empresas do Grupo 1. Estabelecimentos de vestuário, cama, mesa e banho, artigos esportivos, utilidades do lar, calçados, bolsas e demais acessórios, tecidos, armarinhos, cosméticos e perfumarias, joalherias e bijuterias. Já nos sábados, o funcionamento será das 8 ao meio-dia. A cada semana, um grupo poderá abrir. As lojas terão que funcionar com protocolo de segurança, disponibilizando álcool gel para os clientes que só poderão entrar usando máscaras. De acordo com a Prefeitura, esse é o prosseguimento da 5ª fase de flexibilização do comércio. O Executivo Municipal considerou que poderia prosseguir com a reabertura porque a taxa de crescimento de novos casos de Covid tem caído, chegando a 1,2 na última semana epidemiológica de 6/9 a 12/9. Para o Conselho de Saúde de Vitória da Conquista, não há como pensar em redução de índice de transmissão, uma vez que a cada dia os casos de Covid na cidade só aumentam. Acho que é muito cedo para o município afirmar de que o índice está caindo, muito pelo contrário. Quando a gente chega a alcançar 5 óbitos em 24 horas, isso é assustador. Foi o que nós tivemos ontem no registro publicado pelo próprio boletim municipal. E tivemos uma taxa de 85 casos novos, né? Um número de 85 casos novos notificados em 24 horas, que não é pouca coisa. Enquanto o comércio é flexibilizado em Conquista, a OMS afirma que a pandemia de Covid-19 será mais dura em outubro e novembro. Nós estamos tendo uma progressão, nós não estamos ainda para dizer que nós vamos ter uma segunda onda, nós ainda estamos na primeira. E nós estamos ainda em curva de ascensão. Podemos ter uma redução, né, em alguns municípios, podemos ter algum controle pontual, mas aqui em Vitória da Conquista o que a gente está vendo é uma progressão, a gente não está vendo redução de casos. Nas últimas 24 horas, mais 5 óbitos foram confirmados em Vitória da Conquista. Vamos ver agora no telão os dados da Covid-19 aqui no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 29.092 casos notificados, 6.428 casos confirmados, 1.899 por laboratório, 4.529 por testes rápidos, 12.460 descartados, 5.275 em investigação, 416 em recuperação, 5.887 recuperados, 125 óbitos. A gente acompanha agora o índice de ocupação de leitos aqui no município. De acordo com a Secretaria de Saúde, são 70 leitos de UTI, 71,4% ocupados, 98 leitos clínicos, 42,9% ocupados. Pelo menos 197 crianças e adolescentes brasileiros apresentaram até o fim de agosto uma série de problemas de saúde que junto podem caracterizar uma nova doença potencialmente associada à Covid-19, chamada de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. O estudante de jornalismo Gabriel Pires conversou com o pediatra sobre essa síndrome. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, 14 crianças e adolescentes desenvolveram a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica aqui no estado. Um garoto faleceu. Quem vai explicar para a gente mais sobre essa doença é o pediatra Matheus Teixeira. A síndrome inflamatória significa que o paciente vai ter muita febre e os exames que comprovam a inflamação vão estar muito alterados. Quando ela diz multissistêmica, quer dizer que vai acometer vários sistemas do organismo, como o cérebro, coração, pulmão, rim, trato gastrointestinal. Ela vai acometer
vários desses sistemas. E associado ao SARS-CoV, porque teve uma infecção recente ao vírus, né? Infecção com o vírus SARS-CoV-2. E quando pode ocorrer a doença e como ela se manifesta? A OMS estabeleceu já critérios diagnósticos, tá, para essa síndrome. Essa síndrome ela tem critério diagnóstico que é acometimento de uma síndrome febril, que dura mais de 3 dias, em crianças, adolescentes de 1 ano a 18 anos de idade, que vai ter envolvimento de 2 ou mais sistemas do corpo humano, como o sistema nervoso central, através de encefalite, meningite, ataxia, sintomas respiratórios como falta de ar, dispneia, alterações pulmonares como pneumonia, como também alterações cardiovasculares, dilatação dos vasos do coração, insuficiência cardíaca, arritmias. No trato gastrointestinal pode ter alterações referentes a vômito, náusea, diarreia, dor abdominal, aparecimento de ínguas dentro do abdômen. Tendo 2 ou mais dessas alterações, com comprovação de uma infecção recente pelo SARS-CoV-2, o coronavírus, está estabelecido o diagnóstico da síndrome. E como as pessoas podem buscar o tratamento? O tratamento basicamente é suporte e vai variar da intensidade das alterações dos sistemas e da quantidade de sistemas envolvidos. Porque a pessoa pode ter apenas um pouco de náusea, vômito e diarreia, sem repercussão alguma, mas ela pode evoluir com desidratação, distensão abdominal, necessidade de utilizar soro, né? Como também pode evoluir com choque hemodinâmico, pressão despencar, né? Precisar de droga vasoativa, insuficiência respiratória e até necessidade de UTI. Então os quadros podem ser mais brandos até bem gravíssimos. É importante destacar também que, apesar das crianças terem uma menor probabilidade de ter um agravamento na Covid-19, elas também são suscetíveis à doença. Algumas crianças vão desenvolver, sim, quadros de gravidade. A gente ainda não tem muita noção de quais são os critérios que vão fazer essas crianças desenvolver esse quadro de gravidade. É praticamente uma roleta russa, né? E por isso que é importante a gente tomar cuidado também com as crianças. A gente tomar cuidado com as aglomerações, evitar ao máximo locais aglomerados, usar a máscara, tá? Tomar muito cuidado para justamente evitar que a criança pegue esse vírus. Porque apesar do vírus ter no momento imediato uma chance menor de causar mal às crianças, mas em um momento mais tardio, ali por volta depois das 2 a 4 semanas, a criança pode desenvolver gravidade elevada com essa síndrome inflamatória multissistêmica. A seguir, inflação de agosto é a maior dos últimos 4 anos e a taxa de suicídio no Brasil cresce 10,4%. O SB Notícias volta já. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. O SB Notícias está de volta e no mês de agosto a inflação oficial medida pelo IPCA ficou em 0,24%. Puxada pelo preço dos alimentos e da gasolina, foi o maior número registrado para o mês de agosto desde 2016. O dado foi divulgado na semana passada pelo IBGE. Quem foi ao supermercado no fim do mês de agosto e início de setembro deve ter percebido. Fechar a conta e encher o carrinho não está nada fácil. Olha a situação, olha o óleo. Olha o preço do óleo. O óleo, hoje em dia tem que comer sem óleo. Sem óleo, sem carne, sem nada, porque o pobre hoje não tem condição de comer nada mais não, rapaz. A situação tá ruim para todo mundo, né? Você sabe. Então o que você comprava antes com R$100, você não compra mais agora? Não compra nada. Às vezes pegar alguma coisa a mais, outros a menos, porque a alta dos preços tá sem freio. Isso acontece porque o mês de agosto registrou a maior inflação dos últimos 4 anos. Os produtos que puxaram essa alta foram os alimentos e os combustíveis. Economistas entendem que esse viés de aumento já era esperado,
por conta da desorganização da cadeia produtiva de alimentos e também por conta da alta do dólar, que impactou os combustíveis. E como a maioria dos nossos alimentos eles chegam através de estradas, esse aumento dos combustíveis também acabam impactando diretamente o preço dos alimentos. Um produto alimentício em especial tem apertado no bolso do brasileiro. O arroz, que faz parte da base alimentar da maioria das famílias do país, teve um aumento de 19,2%. Ele foi seguido pelo óleo de soja, que aumentou 18,2%, e do feijão carioquinha, que subiu 12,12%. Nesse mercado, a direção limitou a quantidade de óleo de soja que o consumidor pode levar. A indústria realmente já deu sinal de escassez. Pode faltar óleo de soja no mercado, por quê? Boa parte da produção de soja foi exportada. Boa parte foi vendida agora e o mercado futuro também desse produto já foi vendido, já foi negociado. Então, assim, hoje produtos de commodity como o óleo de soja e o próprio arroz, eles já foram negociados até no próprio mercado futuro. E isso está provocando uma falta de mercadoria para o mercado interno. E a gente não tem uma boa notícia para o consumidor. A tendência é que o aumento de preços continue até o fim do ano. A gente vive num país de população extremamente pobre, cerca de 60 milhões de pessoas, elas ou estão desempregadas ou elas estão em empregos, né, precarizados, que pagam muito pouco, não é? Então, as pessoas do nosso país, qualquer aumento de preços em arroz, feijão, né, e outros produtos da cesta básica, isso traz um efeito negativo muito grande, né? Então, essas pessoas, a partir de agora, elas vão sofrer cada vez mais com o aumento de um produto tão básico na sua mesa, que é o arroz, juntamente com o feijão. A gente fala agora sobre o suicídio, que no país cresceu 10,4%. É um assunto que precisamos falar sempre. O suicídio é um problema de saúde pública e a adoção de medidas preventivas são necessárias. O suicídio pode ser prevenido. O primeiro relatório da OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre prevenção do suicídio, lançado em 2014, começa com essa afirmação. Apesar disso, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do mundo, totalizando mais de 800 mil mortes por ano. Essa é a segunda causa de morte em jovens entre 15 e 29 anos, responsável por 50% das mortes violentas entre homens e por 71% entre mulheres. Não é à toa que nós temos hoje uma epidemia, digamos assim, de tristeza e de depressão, e que depressão é o mal do século, né? Porque o nosso século gera depressão, porque o modelo que nós temos para ele é gerador de depressão. Então, nós precisamos sair disso, nós precisamos dar as mãos, nós precisamos cuidar de quem sofre, nós precisamos ser empáticos, né, com quem sofre, e precisamos buscar soluções não somente para tratamentos, né, de pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, mas tratamento da nossa sociedade como um todo. O suicídio é um problema de saúde pública e um fenômeno multicausal, ou seja, não tem uma única causa definida, mas é influenciado por uma combinação de fatores, como transtornos mentais e questões socioculturais, genéticas, psicodinâmicas, filosófico-existenciais e ambientais. Não é uma questão de fraqueza, não é uma questão de coragem, não é uma questão de covardia, é uma questão de sofrimento. Geralmente é precedido por um sofrimento muito grande o suicídio, né? A taxa global desse tipo de morte sofreu uma redução de 26% entre 2000 e 2012. Isso se deve ao fato de que vários países adotaram estratégias de prevenção do suicídio, adaptadas de acordo com as suas condições locais. O Brasil, no entanto, vai na contramão do mundo. No mesmo período, segundo dados da OMS, o país teve uma taxa de crescimento de 10,4% no número de mortes por suicídio. Apesar de apresentar uma taxa relativamente baixa, entre 10 a 12 mil mortes por ano, os números continuam crescendo. A adoção de medidas preventivas se torna ainda mais necessária se considerarmos que aproximadamente 75% dos casos de suicídio ocorrem em países de renda baixa ou média.
que nem sempre dispõe de uma assistência de saúde eficaz para toda a população, como explica a psicóloga e professora da UESB, Ana Mara Dutra. O Brasil tem se prontificado a desenvolver ações de saúde de prevenção ao suicídio, mas ainda é bastante tímido o trabalho. Nós temos centros de referência, nós temos uma rede de saúde mental que tem realmente o compromisso de fazer isso, mas que ainda se faz isso de uma forma muito tímida, uma forma ainda bastante precária, eu diria, até porque o serviço de saúde mental no Brasil ele é precário para quase tudo. Seguindo a afirmação taxativa do primeiro relatório da Organização Mundial de Saúde sobre prevenção ao suicídio, vale sempre lembrar que suicídio pode ser prevenido. Agora, para essas pessoas que de fato são mais sensíveis e que precisam de uma atenção imediata, atenção, carinho, né? Dar as mãos, sermos solidários e, claro, aqueles que precisam de cuidados, procurar os cuidados, né? Ou seja, aquelas pessoas que já padecem de fato de um transtorno depressivo, de transtorno ansioso, que tem algo que é patológico, é uma doença, procurar ajuda da psiquiatria, da psicologia, da medicina e a ajuda de todos. Então fique atento aos sinais e procure ajuda profissional. Vamos para a previsão do tempo. Possibilidade de chuva isolada nos próximos dias aqui na cidade. Veja como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Céu com muitas nuvens e previsão de chuvas isoladas durante todo o dia em Vitória da Conquista. Os termômetros registram a temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 27 graus. Vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Chuvas isoladas também na cidade de Brumado nesta terça-feira. O tempo segue com muitas nuvens, a mínima é de 18 e a máxima de 32 graus. Em Tapetinga, tempo nublado e tem previsão de chuva para a cidade. A menor temperatura registrada é de 20 graus e a maior pode chegar aos 30 graus. Tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas em Jequié. Os termômetros na Cidade Sol variam entre 19 e 30 graus. Falando ainda sobre a previsão do tempo aqui em Vitória da Conquista, estamos nos últimos dias do inverno e os climatologistas preveem tempo tranquilo até o fim da estação. A expectativa para a chegada da primavera é com promessa de chuva. Há uma semana do início da primavera, os dias em Vitória da Conquista têm sido assim, com poucas nuvens no céu e temperaturas amenas, o que se reflete nas vestimentas da população pelas ruas. Aos poucos, vão se despedindo dos casacos e dando lugar às roupas mais leves. Tudo muito previsível para o período. A última semana de inverno aqui na região vai significar um período de manutenção do que estava acontecendo nos últimos dias. As temperaturas estão se elevando gradativamente, de maneira bem sutil, e praticamente 0% de chuva. E dos 12 meses do ano, o período mais seco mesmo sempre foi maio, junho, julho, agosto e também um pouquinho às vezes entre setembro. Setembro a média, por exemplo, é 29 milímetros, até agora choveu 4. Agosto nós chovemos 100% da média esperada, um pouco mais disso. E durante o ano todo nós tivemos também 83% da chuva esperada. Então, basicamente, a gente vai entrar na primavera, o período que antecede o verão, com as temperaturas dentro do esperado. Mas ainda assim, nada que impeça as alterações no tempo antes da chegada da próxima estação. Diferentemente do que vai acontecer nos anos anteriores, que as temperaturas baixas eram seguidas de dias quentes e pouco período, assim, juntando todos os dias frios, bem menor do que o que aconteceu agora no inverno de 2020. Então, basicamente, a gente teve um bom período de inverno e está tendo, inclusive, né, que vai durar um pouquinho mais. Então, isso é assim, muito bom do ponto de vista climatológico para a região. Segundo os climatologistas, a última semana do inverno aqui na região será dentro do esperado, com as temperaturas começando a subir aos poucos. A boa perspectiva mesmo está em relação à primavera, que começa na próxima semana, que tem boas expectativas de chuvas.
Isso porque, até o mês de setembro, já choveu mais de 80% do que era esperado durante todo o ano aqui na região. E deve-se levar em consideração que os meses de setembro, outubro e novembro são os que mais registram volumes de chuvas. As chuvas vão começar a cair a partir da segunda quinzena de outubro, mas agora setembro, que é dia 22 de setembro, começa exatamente a primavera. A gente vai ter dias que vai ser um pouco chuvoso, mas a chuva está vindo de maneira bem tímida. O período mesmo de chuva bem pesada é a partir de outubro. Então, basicamente, essa estação que vem, ela vai ser bem chuvosa e em comparação ao período 2019, 2018 e 2017. Então, a gente está, sim, esperando uma entrada dentro da normalidade climatológica, que faz muito tempo que a gente não vê isso aqui em Conquista, desde 2011. Que essa chuva venha calma e tranquila. O SB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia, ótima semana e até mais.